Depois que uma pessoa cresce, qual o primeiro pensamento que ela tem? Por acaso você abraçou quem você ama hoje? E o que te faz levantar da cama todos os dias? Quantas loucuras você faria pelo sorriso de alguém em específico? Aposentar seus pais já passou pela sua cabeça? Bom, eu acredito que o empreendedorismo ele precisa ter três bases que são muito importantes. A primeira base é você fazer aquilo que você gosta. Então não adianta nada você tentar empreender em uma coisa que você odeia fazer, porque não vai dar certo. Não vai dar certo de nenhuma forma. A segunda base é a questão da criatividade. Então você unindo o que você gosta de fazer com um pouquinho de criatividade, esse negócio já tem muita chance de dar certo. E para finalizar, a terceira, mas não menos importante, é a inovação. Você criar uma coisa que você gosta, com um pouquinho de criatividade e colocar a inovação, esse negócio ele tem 100% de chance de dar certo, tanto para você quanto para outras pessoas também. Para ser um bom líder, eu acredito que você precisa ter uma boa capacidade de resolver problemas. Porque ser um líder, às vezes, para falar a verdade, no começo é só resolver alguns problemas da empresa. E esses problemas não são só problemas da empresa, pode ser um problema pessoal também. Então você precisa lidar muito bem com os problemas para que sua empresa tenha sucesso. E o outro ponto muito importante é você ser muito bem comunicativo. Quando você se comunica bem com as pessoas, você consegue passar a sua ideia para as pessoas, é uma coisa que flui naturalmente, você não precisa forçar nada. Você simplesmente conversa com a pessoa e você consegue tirar tudo aquilo ali que ela está querendo passar para você, e também você consegue passar para ela todas aquelas informações que você quer. E o ponto mais importante que é saber ouvir as pessoas, porque quando você é líder, você precisa ser líder de pessoas. Então as pessoas elas gostam muito de conversar. Às vezes ela precisa só de um amigo, de alguém que escute elas realmente, para que elas consigam sair daquela situação que elas estão e performar 100%. Bom, eu acredito que para você ser um líder, realmente um líder qualificado, um líder de respeito, você precisa ter pessoas ao seu lado. Porque você pode chegar até um patamar alto sozinho, mas em algum momento você vai precisar de ter pessoas qualificadas do seu lado. Porque essas pessoas que vão conseguir também ajudar você a chegar no seu objetivo, porque essas pessoas também têm objetivos. Então, quando uma pessoa tem um objetivo e entra numa empresa que ela gosta, ela tem grande chance de estar crescendo 100% e também estar ajudando a empresa 100%. E eu também tive a experiência, né, estou tendo a experiência de tentar transmitir o meu conhecimento para outras pessoas, tentar contratar outras pessoas, e para mim está sendo muito interessante porque eu nunca tinha feito isso. É uma responsabilidade muito grande você ter que transformar a vida de outras pessoas também, mostrar o caminho para outras pessoas. Então eu acredito que isso foi o ponto crucial que me fez mudar e realmente falar, pronto, eu estou sendo um líder. Para o futuro, então, eu poderia estar falando aqui que eu queria mais faturamento, duplicar, triplicar os meus resultados. Claro que isso é importante, ter mais vendas, mas para isso acontecer, envolve pessoas. Então, para o futuro, o que eu espero é ser um bom provedor de sonhos. E para isso eu preciso impactar mais pessoas, trazer pessoas a mais para a Triunf, para que essas pessoas também tenham o mesmo propósito que a gente e eu consiga impactar positivamente a vida delas também. Mas quantas pessoas estão nesse mesmo intuito?
Ah, cara, bastante coisa, tá? Bastante coisa. Por exemplo, a percepção de que todo mundo precisa ser, de alguma forma, líder. Obviamente que, primeiramente, você precisa ser líder de si mesmo. Né? Então, acho que o primeiro passo para você ser um líder de outras pessoas é você ser líder de si mesmo. Faz sentido? Então, a partir do momento que você vê que você precisa ser líder de si mesmo, aí você começa a esparramar, vamos dizer assim, essa liderança, né? Em quem você vai liderar. Você tem que se liderar, você tem que liderar a sua casa, junto com a sua esposa, liderar suas filhas, né? Várias pessoas que estão inseridas dentro do contexto. Né? E dentro do empresarial, mesma coisa. Dentro da empresa, mesma coisa. Então, acho que eu consegui identificar bastante essa questão na relação em ser líder, né? O que mudou? A gente vê falar bastante, né? Pessoas falando sobre liderança e coisa e tal, mas você não assimila exatamente o que é se você não começar a praticar isso. Então, quando eu assimilei isso daí, eu vi, cara, então existe primeiro um passo antes, né? Antes de conseguir liderar outras pessoas, eu preciso ter um passo antes, que é liderar a mim mesmo. Caramba, se você me fizesse essa pergunta há uns 4 anos atrás, provavelmente iria falar para você que eu queria construir uma família, uma vida melhor, né? Conseguir construir algo material mesmo, melhor para essa família. Mas hoje, graças a Deus, eu já tenho essa família. Né? Então, eu já tenho as minhas 2 filhas, minha esposa. Né? E para o futuro, eu quero o melhor para elas. Quero conseguir dar uma boa educação para elas. Quero conseguir dar uma vida legal para elas. Né? Ter uma casa legal, ter um quarto de cada um ali bem bacana. Né? Proporcionar coisas que sejam valiosas para ela. Não somente materialmente falando ali, né, de coisas mesmo, de casa, de carro, passeios em shopping, mas proporcionar uma vida bastante bacana junto com a gente, junto comigo e junto com a mãe delas. Então acho que para o futuro eu vejo isso, mesmo que não consiga financeiramente proporcionar tudo isso, mas dentro das condições que a gente tiver, eu quero, dentro das minhas condições, dar o melhor para elas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi de 10 anos para cá, tudo aquilo que você quer fazer, você precisa somente começar. Esse é o segredo. Começar. Se você tem uma tarefa no seu dia para você fazer e você acha essa tarefa complicada, o primeiro passo é você começar. Esse é o passo mais difícil. Depois que você começou, aí flui, aí vai. Então, eu tentaria de alguma maneira me influenciar a começar tudo aquilo que eu pensava lá naquela época em fazer, em ter, sei lá, coisas simples. Por exemplo, eu acredito que nesse tempo eu já tinha habilitação, mas se eu não tivesse, influenciaria, cara, só vai, só faz. Ah, eu queria fazer um curso X, só vai, só faz. Eu queria iniciar uma faculdade, só inicia, só começa. Esse é o primeiro passo. Então eu acho que muitas vezes nós deixamos de progredir porque a gente simplesmente pensa em fazer algo, mas não inicia, não começa. Então eu influenciaria ele a começar tudo aquilo que ele imagina. A busca continua. Cara, eu acredito que porque são várias coisas assim bastante importantes, né? Mas de forma bastante geral, eu creio que a nós foi dado o poder de transformar as coisas, de mudar aquilo que a gente gostaria que fosse. Isso não significa uma utopia, estar insatisfeito, nunca ter gratidão, né? Pelo contrário, ser grato com o que você tem,
mas sempre estar almejando algo em constante metamorfose, no ambiente, nas coisas, no que você gostaria de mudar. Então eu creio que nós temos esse poder. Então uma das coisas que me motiva, né, o porquê que eu faço as coisas, um dos porquês é trabalhar nessa metamorfose, ajudar a mim, a minha vida e a vida de outras pessoas que estão em volta de mim a melhorar, a expandir, a crescer, a encontrar seus propósitos, a encontrar suas vocações. E por quem, cara? Começa por mim mesmo. Eu acredito que a autoconfiança é uma coisa que é um divisor de água em qualquer atividade que você for realizar, seja profissional ou não. A autoconfiança, ela é muito importante. Então, por mim, pela minha família direta, né? Minha esposa, meus filhos, isso aí é uma coisa que me transformou, né? Então, eu luto muito por eles e pelas pessoas, né, que estão comigo no dia a dia, que estão ali lutando, correndo atrás, se esforçando. Não é toda hora que a gente consegue fazer aquele boom como a gente gostaria, mas a gente fica feliz de ver gente do nosso lado que, cara, tá ali, tá pronto, tá disposto, tá, enfim, querendo fazer o seu melhor, se esforçando para isso. Por isso. Cara, quando você toma responsabilidade para si, eu acredito que é uma atitude, tá, fundamental, desde que você tenha maturidade para entender assim, é tudo responsabilidade minha que acontece a mim, porém, não de uma maneira pejorativa de ter que ficar no vitimismo, no coitadismo. Ah, eu não consigo, eu não sou tão bom nisso ainda. Não, cara, responsabilidade para si é assim, o que eu tenho na mão, até onde eu aprendi que eu consigo fazer isso, e dentro do que eu tenho na minha mão eu vou executar, eu vou fazer, não vou esperar ficar perfeito, não vou esperar ficar pronto, sei lá, não, cara, o que você tem hoje, na situação que você está hoje, nas condições que você tem, começa. E assim, quando você toma responsabilidade para si, começa a ficar muito mais claro para você as falhas, você começa a ver muito mais os seus erros do que os seus acertos. Então, é importante pensar nisso, olha, tá na minha mão, e eu vou correr atrás, responsabilidade minha. Porque isso vai começar a fazer você parar de culpar o outro, parar de ficar delegando responsabilidades que são suas. Porque se a gente ficar esperando de alguém, do fulano, do ciclano, esperando do governo, esperando, algo externo que vai vir para nos ajudar, às vezes a gente poderia estar fazendo muito mais coisa aqui com o que a gente tem na mão, executando, fazendo muito bem, estudando, aprendendo, e a gente fica esperando um milagre de alguém. Não, cara, começa dentro da gente mesmo. Então, assumir a responsabilidade para si, eu acredito que dá esse poder para a gente poder entender, cara, o negócio é comigo, né? Mas lembrando, não deixando que o vitimismo tome conta, porque a partir daí você vai começar a pensar o seguinte, cara, é culpa minha eu estar conseguindo avançar, e é culpa minha também eu ter cometido aquele erro, beleza, o que foi de errado? Então beleza, fez errado, volta lá, tá, na próxima vez não executa mais errado daquela maneira, corrige e vida que segue. Então eu creio que é fundamental. Eu diria pro meu mesmo de 10 anos atrás, que pergunta excelente. Cara, pro eu mesmo de 10 anos atrás, assim, cara, foca em se autoconhecer. Ao invés de se preocupar tanto com o externo, se preocupa em como você funciona. O que te motiva, o que te desanima, o que você gosta, não gosta. Foca em entender as suas reais habilidades, os seus talentos, o que você já faz bem naturalmente. Porque é só assim, cara, que você vai começar a entender melhor também o mundo à sua volta e entender melhor como que você pode gerar valor para as pessoas, para a vida, para os negócios, enfim. Foca em algo que você é bom. Se preocupa sempre com isso. Aproveite, né, seu tempo livre para isso. Outra coisa importante é assim, eu sei que parece que não, mas vai dar tempo. A gente tenta controlar todas as coisas, a gente quer ter tudo na nossa mão, no nosso controle, só que não vai dar para controlar tudo. E cada coisa desagradável que acontecer, tenta encarar como um aprendizado. Isso é importante. E tem uma coisa que eu preciso dizer que essa para mim tem sido a mais difícil até hoje. Até hoje. Resolver, controlar, segurar, correr atrás, fazer, tentar carregar o mundo nas costas. Mas tem sido libertador. E eu quero praticar cada vez mais e pro meu eu de 10 anos atrás serviria muito bem também. Lute com todas as suas forças, muito mais do que para se autoconhecer. Lute com todas as suas forças para aprender, confiar mais em Deus. Vamos para a prática? Temos o que temos nas mãos para fazer. Quando a gente tem uma coisa na mão para fazer, a gente vai lá e dedica o que a gente pode. Mesmo não sendo o melhor, mesmo não sendo perfeito, mesmo com puxão de orelha, com desmotivação, mesmo com coisas que na verdade mais desanima do que nos impulsiona. Mas faz.
dá o sangue, corre atrás, se esforça. Cuida de você também, obviamente, mas faz o seu melhor. Passou do seu melhor, passou daquilo que você consegue resolver, que você consegue fazer, aí é com Deus, meu irmão. Aí é com Ele. Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece até onde vai nossos limites, Ele conhece o que nós conseguimos dar conta ou não de fazer. Então, tenta levantar a cabeça de manhã, faz seu corre, tenta dar o seu melhor, o que você não sabe, procura estudar. Procure mentores, isso é muito importante, procure pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, que já estão no próximo degrau que você quer atingir. Pessoas que, assim, já naquele aspecto da vida, já chegaram aonde você também deseja, que é o seu próximo degrau. Isso vai clarear demais a mente, mesmo sendo corrido, mesmo não sendo toda hora que você vai ser atendido, mas procure falar com gente mais experiente que você, porque eles já chegaram onde você queria chegar. E eles têm exemplo de obra prática para isso. Dê o seu melhor, corra atrás, e naquilo que está além do seu alcance, está fora da sua capacidade de resolver, confie em Deus de coração. Creio que é isso. O meu processo de empreender, ele não foi muito diferente da maioria dos brasileiros. Eu comecei a empreender por necessidade, não por oportunidade. Estava desempregado, e eu não queria mais voltar para aquele modelo patrão-empregado. E eu tinha muitos amigos, e os tenho até hoje, que são profissionais autônomos. Alguns pedreiros, outros pintores. Muitos deles me inspiravam para que eu pudesse iniciar por conta própria. Então eu iniciei trabalhando por conta própria. Quando eu comecei esse trabalho por conta própria, foi quando eu me dei conta que eu estava empreendendo. E então eu fui aprender o que é empreender. Então foi assim que surgiu a minha motivação para poder empreender. O dia D, para mim, a grande mudança da minha forma de pensar, foi um determinado momento da empresa, já havia ali uns 3 anos de idade, e nós estávamos quebrados, eu e minha esposa. E ela é, para mim, o grande motivador do que nós somos hoje. E um dia eu conversando com ela, das nossas necessidades e tudo mais, aí ela me encorajou, dizendo que o melhor momento de a gente fazer alguma coisa é o hoje. O ontem já passou, o futuro a nós não pertence, somente a Deus, o hoje é o que temos. E o que nós tínhamos na época era uma casa própria. E então decidimos, naquele dia, eu e ela, vender essa casa. Então a minha visão era, em algum momento, eu poder ter minha casa própria de volta. Isso demorou 12 anos. Mas graças de bom Deus, hoje temos nossa casa própria. O maior erro foi ser centralizador, tentar fazer tudo sozinho. Eu comecei a empresa para ser um profissional autônomo e graças seja bom Deus, ela foi crescendo, clientes foram chegando e para mim manter a qualidade do meu serviço, do meu atendimento e manter meus clientes satisfeitos, precisei contratar mais pessoas. Aí veio a principal dor, que eu queria fazer tudo sozinho e eu não passava o que precisava ser feito para os meus colaboradores. Isso foi a minha principal dor nesse processo, meu principal erro. E hoje eu acredito que o meu principal acerto é ter isso como erro. Se eu não tivesse errado desta forma, eu não teria essa visão que eu tenho hoje. E quanto mais eu delego, quanto mais eu ensino pessoas a empreender, quanto mais eu motivo pessoas a crescerem, mais a empresa cresce e eu cresço também junto com elas. Então hoje o meu pensamento é todos têm que ser empoderados para que cresçam. Hoje a Empare Informática passa a ser Empare Group. Somos um grupo de negócios digitais. Temos várias empresas dentro desse grupo, faturando milhões, e eu espero que esse crescimento continue ao longo dos anos. Então, a minha principal expectativa é formar líderes e pessoas cada vez mais capacitadas a empreender dentro do nosso grupo. O nosso lema, nosso propósito maior como grupo é conquistar nossos sonhos, ajudando outras pessoas a conquistar os sonhos delas. Então, primeiro de tudo é entender claramente qual é o sonho. Porque no final das contas, o que vai fazer você ter sucesso na vida é você não desistir. Você não desistir. Mas para não desistir, precisa entender bem qual que é o seu sonho. Porque precisa ter um custo para você alcançar lá, seja qual for na vida. Então não desista nunca. Para isso, saiba claramente qual é o seu sonho.